Olá, sejam bem-vindos ao Podcreia, o podcast do CREA Paraná. Esse programa está sendo gravado diretamente do Show Rural, que acontece entre os dias 10 e 14 de fevereiro na cidade de Cascavel. Entre vários expositores que estão participando da feira, nós temos o Paulo César Valini, que é diretor-secretário do Sindicato Rural de Cascavel, e engenheiro agrônomo. Seja muito bem-vindo, Paulo. Eu que agradeço o convite e estamos aqui para poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Legal, experiência é sempre bom ser compartilhada, né? Exatamente. Bom, a gente vai falar sobre o Sindicato Rural, mas o que é o Sindicato Rural na prática? Bom, nós temos um slogan que diz que o Sindicato Rural de Cascavel é o braço forte da família do campo. Só isso daí já resume muita coisa, né? Que a nossa preocupação não é só com o produtor, mas tudo aquilo que a gente possa auxiliar na família, com a família. Então, nós temos diversos departamentos dentro do sindicato. Nós temos na parte de recursos humanos, por exemplo, o produtor que ele contrata funcionários para trabalhar com ele precisa toda aquela legislação, documentação, nós fazemos isso. A parte fundiária, tudo o que se fala em termos de documentação da sua propriedade, a gente cuida disso. Nós temos a questão jurídica, se precisar de alguma coisa, a gente cuida disso. Enfim, e fora alguns convênios médicos que a gente tem, a questão de aposentadoria também, nós cuidamos disso. Então, enfim, tudo aquilo que precisa para você atender treinamento, nós cuidamos disso através dos cursos do Senar. Então, a gente tem um trabalho muito grande, já ao longo desses últimos anos, né, para a gente procurar atender a tudo aquilo que o produtor precisa. E quantos produtores rurais eles são associados ao sindicato hoje? Olha, nós temos em torno de 1.200, 1.300 produtores rurais, né, que são filiados ao nosso sindicato. O contingente aqui no município de Cascavel é maior e a gente vem a todo ano, a todo momento, a gente vem agregando mais produtores, né, para que façam parte junto do sindicato, para que a gente aumente a nossa representatividade, que isso é uma das coisas importantes, né, além de protegê-los, de ajudá-los, a representatividade é muito importante também. E os produtores rurais, eles são em sua maioria engenheiros agrônomos ou a gente percebe uma mistura de pessoas que já nasceram no campo, mas acabaram não se especializando, com também os engenheiros agrônomos? Como que é essa relação? Olha, a maior parte dos produtores são pessoas acima dos 50 anos. Então, foram muitos que tiveram dificuldade até de estudo, né, ao longo do tempo. Então, são pouquíssimos que são engenheiros agrônomos, como também médico veterinário, que tem uma formação já ligada à atividade agropecuária. Hoje já começa a mudar isso daí, porque essas pessoas mais novas, elas estão tendo a oportunidade de estudar. Aqui em Cascavel, há 30 anos atrás, nós não tínhamos os cursos de agronomia e veterinária que nem nós temos hoje. Então, quer dizer, muitos saíam daqui e iam estudar fora, Curitiba e outros lugares, e não voltavam. Então, hoje nós podemos dizer que a coisa está bem diferente, mas a maioria ainda dos produtores não tem essa formação ligada ao campo. Mas então, pelo que você está falando, os filhos deles que hoje saem, às vezes, de casa para estudar, eles retornam, eles voltam com o conhecimento adquirido na faculdade para cuidar da sua terra, é isso? Isso. Então, aquele êxodo rural que nós tivemos, né? Eu, por exemplo, os meus filhos, na época nós tínhamos aqui uma única faculdade, que era a Festivel, que tinha pouquíssimos cursos, e não era atrativo para eles. Então, eles foram embora, foram estudar em outros lugares e não voltaram. Isso aconteceu com muitos produtores, muitos. E fora a questão seguinte, hoje se fala muito do agro, hoje se dá uma importância bastante grande, né? Mas a importância que a gente tem do agro, ela sempre foi, mas nunca foi valorizada. Então, muitos pais diziam naquela época, filho, o negócio é complicado, vai fazer outra coisa, vai estudar outro curso.
Então, acabava mandando embora o filho, num bom sentido, né? Porque ele queria que o filho se desse bem. Né? Então, isso aconteceu num determinado momento. E hoje não. Hoje nós temos inúmeras faculdades aqui em Cascavel e próximo a Cascavel. Então, ele estuda, volta para casa. Se ele mora no sítio, hoje, se tiver boa estrada, ele vem estudar e retorna para casa. Né? Então, mudou completamente essa situação. E isso daí está fazendo com que um maior número de técnicos, um maior número de pessoas formadas vão assumir as propriedades dos pais. E o impacto no campo dessa mudança é perceptível? Uma safra, às vezes, com mais qualidade ou com maior produção? Veja bem, o que a gente percebe é que essas propriedades onde o filho, que já tem conhecimento, mais conhecimento do que o próprio pai, ele já começa a colocar muita coisa de inovação, né? Muitas inovações, muitas tecnologias, isso daí acaba gerando melhor resultado, uma melhor produtividade, uma maior produção, insumos diferentes, né? Então, isso vem acontecendo, isso já vem acontecendo, essa mudança, ela vem acontecendo ao longo dos anos. Ainda tem muita coisa para acontecer? Tem muita coisa para acontecer, mas ela já vem acontecendo. Bom, mudando de assunto um pouco agora, a gente estava conversando antes de começar a gravação e você falou que algumas caravanas estão vindo participar do show rural. Você podia falar um pouquinho mais sobre essas caravanas que estão vindo para cá? Sim, como eu disse, nós fazemos parte do sistema FAEP, Senar, CNA. Nós temos um stand ali voltado para atendimento ao produtor rural. E a FAEP está trazendo do estado em torno de 180 caravanas de produtores. Isso daí vai dar aproximadamente 10 mil produtores rurais. E essas pessoas estão chegando aqui, eles já chegam logo cedo, são encaminhadas lá para o stand, e ali elas recebem um lanche, recebem frutas, recebem o café, tudo para um café da manhã, para que depois eles possam estar em condições, melhores condições, para conseguir fazer a visita no parque, porque aqui você tem que estar preparado. Está preparado. Para quem não conhece o show rural, esse daqui o espaço é quase uma cidade, né? Exato, gigantesco. Exato. Não, e muitas atrações, né? São muitas coisas. Você acha, não, eu rapidinho eu vejo. Não é nada disso, né? São tantas atrações que no fim você acaba parando em uma delas, ficando mais tempo do que aquilo que você imagina. Então, como eu sempre digo para as pessoas que vêm aqui, um dia é pouco. Um dia é pouco. Um dia é pouco. Por isso que dura 5 dias aí, né, o evento. Então, a maioria, as pessoas que passam lá pelo nosso stand, eles querem tomar um café logo tudo, porque já querem conhecer, eles querem visitar e ver essas inovações que a gente tem. E o produtor rural, ele leva bastante do que ele observa aqui para casa? Não tem dúvida, né? E fora isso daí, alguns acabam fechando negócios também aqui, né? Às vezes ele está precisando do equipamento, ele está precisando do insumo, então é o momento que ele... E aqui, de uma maneira geral, também eles fazem uma condição especial para o show rural. Então isso é um atrativo para o produtor, né? Muitos acabam fechando negócios aqui. E muitos, evidentemente, que ele vai pegar um produto de uma marca, de uma segunda, de uma terceira, ele vai chegar em casa depois, vai avaliar o que é mais conveniente para ele. Mas isso daí tem sido uma grande vitrine para ele saber que existe. Sabe, eu, às vezes, tem ano que eu chego aí e falo, mas nem sabia que existia esse equipamento. Olha, isso deve melhorar muito a atividade do produtor. Então, a inovação ela está acontecendo. A gente vai ali no Hackathon, né? Uhum. Você vê aquela molecada, aquela piazada lá trabalhando em inovações. Então, as coisas estão mudando muito rapidamente. Muito rapidamente. Muito rápido mesmo. Eu reparei que no ano passado a gente não tinha a quantidade de drones que a gente tem hoje sendo exibidos aqui na feira, né? Então a tecnologia ela está evoluindo bastante. Como que é esse avanço da tecnologia? Como que o sindicato lida com ela? Primeiro, o Senar é o nosso grande braço para essas inovações, né? Então são criados cursos, atualizados cursos para que a gente possa passar para o produtor o que está acontecendo. Porque
Porque ele tem que saber, ele tem que ter, no mínimo, algum tipo de conhecimento. Então, a gente dá essa oportunidade. O cenário está sempre atualizado, buscando aquilo que o produtor precisa para que realmente ele consiga ter um resultado melhor. Esse ano aqui aconteceu um fato também bastante importante para nós, que nós fizemos a doação de 2 drones, um para a Polícia Militar Rural e outra para a Polícia Municipal Rural. Qual que é o objetivo disso? Segurança. Por quê? Mas por que o sindicato tem que doar um drone? Porque quando a gente fala para o meio rural e esses equipamentos vão ser utilizados na área rural, quem que vai ser beneficiado? O produtor. Então, a gente está buscando também essas inovações e vendo no que nós podemos ajudar o produtor. E esse ano foi uma coisa que a gente acabou fazendo, essa doação, que é no intuito que o produtor realmente se sinta mais seguro, né? Além do cadastro, nós fazemos um trabalho muito intenso com a Polícia Militar Rural, no sentido de cadastrar todos os produtores para que a polícia saiba quem é, aonde essa pessoa mora, como fazer para chegar lá. Então, tudo isso daí está sendo feito nesse trabalho em conjunto que nós estamos fazendo com a Polícia Militar Rural. Falando sobre o sistema FAEP, como que funciona o sistema? Quem faz parte do sistema? O que é o sistema? Bom, eu sempre, quando eu tenho oportunidade de falar, mostrar, nós fazemos parte de uma pirâmide. A base da pirâmide aqui no Paraná é em torno de 72, 73 mil produtores rurais. Acima disso, nós temos em torno de 163 sindicatos. Acima dos sindicatos, nós temos em cada estado uma federação, no caso aqui a FAEP. E depois a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e o Senar acompanhando, né? O Senar seria? O Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Nós temos mais de 250 cursos diferentes em todas as atividades para serem fornecidos ao produtor rural, né? E algumas entidades também que nós achamos que nós devemos colaborar para que eles recebam conhecimento para também prestar serviço para a população. Então, essa base dos produtores, quando eles têm necessidade, em função de algum problema, alguma coisa, isso é levado ao sindicato. O sindicato, por exemplo, existem situações que a comunidade fala, olha, eu não estou conseguindo lá, que a prefeitura vai lá arrumar a estrada, tal. A gente procura ser um elo de ligação. Não, vamos tentar falar com o prefeito, lá com o pessoal da secretaria, para eles tentarem resolver. E, evidentemente, que tem coisas que não são locais, não são problemas locais. É uma legislação que está incomodando. Se for uma legislação estadual, nós passamos para a FAEP. Aí a Federação da Agricultura, ela pega, vai manter contrato com a Assembleia Legislativa, com o governo do Estado, enfim, aquilo que for necessário para tentar resolver aquele problema que nasceu lá embaixo, né? Se for uma coisa que a esfera já é federal, aí se passa para a CNA. A CNA que fica em Brasília, aí ela vai manter contato com os senadores, com todos os deputados federais ou com o governo, para tentar solucionar aquela questão. Então, é uma pirâmide, como eu disse, e a base são os produtores. Se essa base cair, tudo cai. Desmorona tudo. Então, nós procuramos sempre manter essa base informada. E fortalecida também. E fortalecida, claro, não tem nem dúvida. Isso é uma das coisas que, como qualquer sistema, né, tem que estar funcionando bem. Que inovações você percebe no campo nos últimos 10 anos que possa ser mencionada? O que mudou? Olha, já faz praticamente, acho que de 10 anos para cá, talvez um pouquinho mais, mas a questão da agricultura de precisão é uma outra forma de você enxergar aquilo que você faz. Você consegue determinar
alguns pontos, né, específicos que você não está conseguindo resolver e a agricultura de precisão consegue fazer com que isso aconteça. Não deixando de falar que isso daí tudo é engenheiro agrônomo que está trazendo essas inovações. Né? Isso daí não tem que ter alguém que tenha conhecimento para fazer isso daí. Então, isso é uma das coisas que cresceu bastante nesses últimos anos. Nós temos aí agora a questão do drone. De 2 anos para cá, esse ano, como você falou, aqui na feira, todo mundo praticamente tem drone. Vai ter que ter gente especializada para trabalhar com isso daí. Não é simplesmente se chegar e ligar ele e funcionar e subir. Não. Eu vou passar perto de uma comunidade. Que tecnologia que eu tenho que fazer para que não tenha problema de deriva, por exemplo, para a comunidade? Está perto da minha casa lá. Como que eu vou fazer para que eu não exponha a minha família? Isso daí. Você tem que ter tecnologia, tem que ter gente especializada para fazer isso daí. Enfim, eu acho que nos últimos anos, e tudo em função de insumos, né? São sementes melhores, são fertilizantes que estão se trabalhando para você fazer com que ele tenha um resultado melhor, mais responsivo. Enfim, são muita coisa, mas eu acho que principalmente a tecnologia, apesar que a gente tem muita coisa ainda antiga, tem muito equipamento antigo, mas dependendo da situação, do tamanho da sua propriedade... O equipamento antigo dá conta. O equipamento não dá para você. Então, eu acredito que nós teremos no futuro uma demanda maior por terceirização de mão de obra e prestação de serviço. E quem vai entrar aí? O engenheiro agrônomo. Enfim, eu acho que as oportunidades elas estão surgindo, né? E a demanda por profissionais ela vai ser cada vez maior. Eu conversei recentemente com o deputado federal Pedro Lupion, e ele falou que uma das grandes dificuldades é encontrar pessoas com mão de obra para trabalhar nas lavouras e tudo mais. Você sente que isso é percebido aqui no Paraná? Isso já faz tempo. Faz tempo? A gente... lá os produtores, evidentemente, né? Eles passam ali para o sindicato e vêm, eu estou precisando de um cara para trabalhar com suínos, estou precisando para alguém, estou começando a criar peixe, que é uma coisa também que está se expandindo bastante, né? Eu preciso de alguém, você conhece e tal. Então a gente percebe, né? Eu mesmo como produtor, né? A gente vê essa dificuldade de você encontrar gente para trabalhar. E muito mais pessoas preparadas. Né? Já é difícil você encontrar pessoa. E preparada, então, muito mais difícil. Né? Muito mais difícil. Então, isso daí, que não é só privilégio da área rural. Se você conversar com o pessoal da construção civil, de comércio, tudo, esse problema da mão de obra, ele está muito grande. E, infelizmente, isso daí pode impactar no desenvolvimento da atividade, né? Vamos supor, eu tenho frango, tenho produção de grãos, tudo, e eu gostaria de entrar no peixe. Mas se eu não tiver gente para cuidar, por que eu vou entrar? Para me incomodar. Daí, no final das contas, você vai ficar meio abandonado, meio largado, né? Não, exatamente. Então, você faz investimento, né? Você vai fazer investimento ali para fazer todo o que for necessário e não vai ter retorno. Aproveitando esse gancho, quais são os desafios que o agro vai enfrentar nos próximos anos? A mudança, a questão climática é uma delas, eu acho. Olha, eu acho que primeiro vai ser a questão da mão de obra. Mão de obra? Mão de obra. As mudanças climáticas, eu sinceramente, eu tenho algumas dúvidas a respeito. Eu tenho algumas dúvidas pelo seguinte: eu acho que muita coisa ela vem das mudanças que chamam, né? Eu acho que é em função que é cíclico. Os problemas são cíclicos. A cada 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente tem a repetição daquele fenômeno. Vai ter ano que vai esfriar mais, vai ter um ano não, um período vai esfriar mais, tem período que vai esfriar menos. Desculpa. E
Então, eu acho que é cíclico. Agora, o que acontece? Choveu bastante, inundou um monte de lugar, mas há 20 anos atrás morava alguém naquele lugar? Não morava ninguém. Então, às vezes, inundou também e ninguém percebeu, né? Você entendeu? Então, quer dizer, o ser humano ele está ocupando espaços onde não tinha ninguém, né? Hoje está muito comum as onças aparecerem no porção de lugar, né? Por que elas estão aparecendo? Porque o homem está morando onde elas moravam antes. Exatamente. Então, quanto a essa questão das mudanças climáticas, é que, infelizmente, no nosso país, nós somos muito fracos em termos de estatística. Uhum. Se a gente tivesse estatística de 100 anos, que tem país que tem de 500 anos, a gente poderia responder um pouquinho melhor essa questão das mudanças climáticas. Então, eu fico com o pé um pouquinho atrás nesse sentido. Eu acho que é mais cíclico a situação, né? Porque, às vezes, muita gente alardeia aí que tem que fazer alguma coisa. Isso não tem a menor dúvida. Os países que são mais poluidores, claro, tem que fazer o dever de casa, né? Então, tem coisas a serem feitas, isso não tem a menor dúvida. Até pensar num agro mais sustentável, né? O produtor rural tem se preocupado em fazer um agro mais sustentável? Olha, como eu disse, eu estou completando esse ano 50 anos de formado. Então, eu já tive oportunidades de ver diversas situações. Hoje, por exemplo, essa questão dos defensivos agrícolas, né, mudaram muito nos últimos anos. E hoje nós estamos indo para os biológicos. Quer dizer, são produtos que não têm toxicidade nenhuma, ou se tiver, é muito pequena. Isso tem sido uma mudança muito radical nesse sentido. Nós temos a questão do manejo integrado de pragas e doenças, onde você tenta acompanhar melhor a tua lavoura, fazendo com que você utilize menos defensivo agrícola. Então, quer dizer, está havendo uma mudança radical nesse sentido. As coisas estão melhorando. É tudo questão de sustentabilidade, né? E o produtor rural, ele é o que mais faz. É o que mais faz. Ele recolhe praticamente 95% de todas as embalagens de defensivos agrícolas e todas elas vão para reciclagem. Ele tem 20% da sua propriedade preservada para a sociedade. Então, ele é uma... E quando a gente vem para a cidade, é só dar uma chuva meio forte, você vai para aquelas partes mais baixas lá, você vê a quantidade de lixo, né? Que se acumula. É uma coisa... Você vai no riozinho, o primeiro riozinho que tem da cidade ali, você fica impressionado de ver a quantidade de sujeira que tem que o pessoal joga. Então, o produtor ele se preocupa com isso, além do que tem as legislações que são severas para ele, em cima dele. Então, eu acho que o produtor ele vem fazendo muita coisa pela sociedade. E eu acho que a sociedade, às vezes, tem que retribuir para ele também. É legal a gente ter essa conversa, ter esse espaço para que as pessoas percebam isso também, né? Porque existe muito um mito que a agronomia não é sustentável. E eu acho que quando a gente percebe na prática que a agronomia, o produtor rural, ele pensa em sustentabilidade, levar essa ideia adiante é muito importante. Então, eu agradeço a sua presença aqui, falando sobre esse assunto que é tão essencial e esclarecendo alguns mitos, né, que muitas vezes se espalham por aí. Você veja bem, uma das preocupações que nós temos no sindicato é participar de todos os conselhos que tem na cidade. Mas por que participar de todos os conselhos? Tem inúmeros conselhos. Porque acontece que surgem assuntos nesses conselhos que tem algumas pessoas que fazem comentários que sem a mínima noção do que está falando. Então, nós estamos ali, não é para defender, não é para defender o agro, é para esclarecer realmente o que acontece. Né? E as pessoas têm que entender o seguinte, o papel do profissional. Nós temos na pesquisa, que é onde que demanda uma quantidade grande de engenheiros agrônomos, porque essa evolução que nós temos hoje na semente de milho, semente de soja, semente do trigo, ela não nasceu assim atrás de qualquer lugar, não. Teve uma pesquisa muito grande feita por profissionais, principalmente agrônomos,
para que a gente tivesse o sucesso que nós temos hoje, né? Aí entra na questão de insumos, o trabalho de insumos, o trabalho das máquinas, que é uma demanda do profissional muito grande. Então, a nossa profissão, né, ela faz parte do desenvolvimento do agro do país. O agro está desse jeito. Por exemplo, o cerrado, né? Quando se começou a trabalhar no cerrado, que foi feito pelo Alisson Paulinelli, na época, que ele era o presidente da Embrapa, né? A gente não tinha nada de conhecimento do cerrado. E hoje é uma das maiores potências que a gente tem de produção de alimentos do país. E o que foi feito? Tecnologia. Nós temos que conhecer aquele solo. Ele não é igual ao solo aqui de Cascavel ou do Paraná. Não, nós temos que trabalhar diferente. O que insumo que nós temos que colocar mais ou a menos? Isso tudo é pesquisa. Demanda o quê? Profissional da agronomia. Então, há um conjunto muito grande nesse sentido do desenvolvimento. Tá? Então, o engenheiro agrônomo, como outros também, dentro de cada um, dentro do seu setor, ele tem um papel muito importante no que o Brasil é hoje no agro. Legal. Bom, que bom que a gente tem espaço como Show Rural para que essa troca de ideias aconteça, né? Paulo, nosso programa chegou ao fim. A gente conversou por 30 minutos aí. Acho que deu para esclarecer bastante coisa, trazer bastante informação. Agradeço a sua presença. Gostaria de deixar um recado para quem está assistindo o nosso programa. Bom, eu agradeço a oportunidade. A gente, na verdade, está aqui para falar um pouquinho do nosso sistema, FAEP, né? Senar, CNA, Sindicato Rural. Falar um pouco do profissional que eu sou, que eu vivi, estou vivendo ainda, né? E dos colegas que a gente participa. É no intuito mais de trazer informação, esclarecimento a todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? E realmente, aqueles que puderem conhecer um pouquinho mais do agro é importante, sabe? Porque é o produtor, o técnico que trabalha junto aí, ele é um cara que luta, vem trabalhando há muito tempo para que realmente a gente conquiste o que nós somos aí. Então, um grande abraço a todos. Bom, eu que agradeço, um abraço para você, um abraço para quem está assistindo a gente, ouvindo esse programa, que está disponível no Spotify, no YouTube, e os cortes estão todos no Instagram. Você pode assistir em qualquer um desses lugares. Obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.